Sempre fui cético. Fenômenos sobrenaturais, fantasmas, lendas urbanas. Para mim, tudo isso sempre foi nada mais do que histórias para assustar crianças, ou, no máximo, um bom entretenimento para aqueles que se deliciam com o inexplicável. Mas então, ouvi falar de Union Cemetery. Diziam que era um dos lugares mais assombrados da América, um cemitério onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia tênue, frágil, prestes a se romper. Eu sou um escritor. Escrevo sobre aquilo que não entendemos, sobre os mistérios que nos rodeiam e as sombras que se escondem nas esquinas da nossa percepção. Mas tudo o que eu colocava no papel vinha de histórias contadas por outros, relatos, mitos e, sim, um toque de imaginação. Eu nunca havia visto nada com meus próprios olhos, nunca tinha sentido aquele frio gélido na espinha que tantos descrevem ao falar sobre o paranormal. Foi numa tarde nublada que cheguei ao Union Cemetery. O céu estava encoberto, o ar denso, quase palpável, como se o próprio ambiente me desafiasse a entrar. O portão, enferrujado e gasto pelo tempo, rangeu ao ser empurrado, emitindo um som que ecoou pelo silêncio do lugar. Naquele momento, senti uma estranha resistência em meu peito, um instinto primordial que me dizia para parar, para virar e ir embora. Mas a curiosidade sempre foi meu maior impulso, e ali estava eu, decidido a descobrir se havia alguma verdade nas lendas que rodeavam aquele lugar. Enquanto caminhava pelo cemitério, cada passo parecia mais pesado do que o anterior. As lápides, cobertas de musgo e desgastadas pelo tempo, contavam histórias de vidas há muito esquecidas. O vento soprava entre as árvores, carregando consigo sussurros que pareciam vir de outra era. Um silêncio mortal pairava sobre tudo, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sob meus pés. Union Cemetery não era apenas um local de descanso eterno. Era um lugar impregnado de história, mistério e talvez algo mais sombrio. Dizem que a Dama de Branco aparece para aqueles que estão perdidos, tanto no caminho quanto na vida. Eu não me considerava perdido. Pelo menos não até então. Havia algo inquietante na atmosfera daquele lugar. Não era apenas o cemitério em si, mas o que ele representava. Um ponto de convergência entre o passado e o presente, entre o real e o imaginário. O que me esperava ali dentro? Que verdades ou mentiras eu descobriria? Eu não sabia, mas estava determinado a ir até o fim. Ao adentrar mais fundo no cemitério, senti a temperatura cair drasticamente, como se tivesse cruzado uma linha invisível. Minha respiração se condensava no ar frio e um arrepio percorreu minha espinha. Era como se o próprio cemitério estivesse vivo, respirando junto comigo, e a cada passo eu me aproximava mais do seu coração sombrio. Parei diante de uma lápide particularmente antiga, com inscrições quase ilegíveis. Ajoelhei-me para examinar o nome gravado, mas o tempo havia apagado parte da história ali contida. No entanto, não era o nome que importava, mas sim a sensação que aquele lugar emanava. Um misto de tristeza, arrependimento e algo mais. Uma presença que parecia observar, silenciosa, à espera. E foi então que eu a senti pela primeira vez. Não a vi ainda, mas soube que não estava mais sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo, oculto nas sombras, observando meus movimentos. O ar ao meu redor pareceu se tornar mais denso, mais pesado, e meu coração começou a bater mais rápido, como se antecipasse o que estava por vir. Aproximei-me de uma árvore solitária, cujos galhos secos pareciam mãos esqueléticas apontando para o céu. Era como se aquela árvore fosse o guardião de um segredo antigo, algo que as raízes profundas escondiam.
Senti um frio intenso quando passei por ela. Um frio que não era apenas físico, mas que parecia vir de dentro de mim, da própria essência do lugar. Por um momento, considerei a possibilidade de estar apenas imaginando coisas. Talvez fosse o peso da história do lugar, as expectativas que eu mesmo havia criado. Mas algo dentro de mim sabia que não era apenas isso. Eu estava prestes a descobrir o que realmente acontecia em Union Cemetery. E pela primeira vez, comecei a questionar minhas próprias crenças. Eu não estava mais ali como um simples observador ou escritor. Eu me tornara parte da história, um protagonista involuntário em um cenário que parecia ter sido preparado há muito tempo. O cemitério me atraíra para suas entranhas e agora não havia mais como voltar atrás. O que quer que estivesse escondido nas sombras, logo se revelaria. Enquanto caminhava mais fundo pelo cemitério, a luz do dia começava a se apagar, transformando as sombras longas em um manto de escuridão. As árvores ao redor pareciam ganhar vida, seus galhos retorcidos projetando formas inquietantes contra o céu desbotado. Cada passo ecoava de maneira fantasmagórica, como se o próprio chão estivesse se preparando para engolir qualquer intruso. O lugar era um labirinto de lápides antigas, algumas tão desgastadas que as inscrições se tornaram apenas vestígios de nomes, datas e epitáfios esquecidos. Mas, apesar de sua aparência deteriorada, havia uma certa solenidade em tudo aquilo, como se cada pedra guardasse uma história inacabada, esperando ser contada. Eu não estava ali apenas como um observador casual. Sentia que havia um propósito na minha presença naquele cemitério, uma razão maior que ainda não conseguia compreender. Enquanto passava por uma fileira de túmulos alinhados, senti uma estranha atração por uma área mais afastada, onde as lápides pareciam mais antigas, mais carregadas de tempo e memórias. Dizem que em lugares como Union Cemetery, o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos é mais fino, quase translúcido. E naquele momento, eu comecei a acreditar nisso. Não era apenas o ar frio que me fazia estremecer, mas uma sensação de estar sendo observado, estudado por algo ou alguém que não queria ser visto. Me aproximei de uma lápide particularmente antiga, coberta por musgo e com inscrições quase ilegíveis. Havia algo peculiar naquela pedra, uma energia que parecia pulsar de dentro dela. Ajoelhei-me para tentar decifrar o que estava escrito, mas antes que pudesse fazer isso, senti uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. O vento parou de soprar e o silêncio se tornou absoluto, como se o mundo tivesse parado de respirar por um breve instante. Levantei-me lentamente, sentindo um arrepio correr pela minha espinha. E foi então que a vi, ao longe, entre as árvores. Uma figura esbranquiçada, translúcida, começou a se materializar. Não podia ser real, pensei, mas ali estava ela, uma silhueta feminina, flutuando graciosamente entre as lápides. Ela parecia ignorar as barreiras do mundo físico, movendo-se sem fazer som algum, como uma memória antiga que havia ganhado forma. Por um momento a figura parou, como se estivesse ciente da minha presença. Meu coração disparou e minhas pernas ficaram pesadas como chumbo. Queria correr, fugir daquele lugar, mas algo mais forte me mantinha enraizado no chão. Uma curiosidade mórbida, ou talvez um sentido de propósito que ainda não conseguia explicar. A figura, que eu sabia ser a Dama de Branco, começou a se mover novamente, afastando-se lentamente em direção a uma parte mais escura do cemitério. Sem pensar, comecei a segui-la, guiado por uma força invisível que me empurrava para frente, para mais perto do que parecia ser a própria essência do mistério que eu viera investigar. A cada passo que dava, sentia o peso do lugar aumentar sobre meus ombros, como se o cemitério estivesse tentando me dissuadir de continuar. Mas a visão daquela figura fantasmagórica era irresistível.
Uma visão que prometia respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. O cemitério, que antes parecia apenas um lugar abandonado e melancólico, agora se transformava em algo vivo, pulsante, como se fosse uma entidade consciente. As lápides, as árvores, até o próprio solo pareciam observar minha jornada, aguardando o desenrolar dos eventos que estavam por vir. A dama de branco se afastava lentamente, mas sempre mantendo uma distância constante de mim, como se quisesse que eu a seguisse, mas sem jamais permitir uma aproximação completa. Havia algo hipnótico em seus movimentos, uma graça triste que sugeria uma história de dor e perda. Não havia dúvida em minha mente de que eu estava prestes a descobrir algo que mudaria para sempre minha compreensão do que é real e o que é imaginário. E ao seguir aquela figura etérea, mais fundo nas entranhas de Union Cemetery, sentia que estava me afastando cada vez mais do mundo que conhecia, adentrando um domínio onde as regras que governam a vida e a morte eram completamente diferentes. Eu sabia que estava sendo conduzido para um confronto inevitável com o desconhecido, mas naquele momento, a única coisa que podia fazer era seguir em frente, guiado pela Dama de Branco, em direção ao coração do mistério sombrio que ela personificava. À medida que eu avançava, a figura da Dama de Branco tornava-se mais nítida, quase tangível, mas ainda envolta em uma névoa espectral. O céu acima estava agora completamente escuro, e o cemitério parecia ter mergulhado em uma escuridão ainda mais profunda, como se o próprio tempo tivesse parado. O único som que preenchia o ar era o de minha própria respiração, cada vez mais pesada, e os batimentos acelerados do meu coração ressoando em meus ouvidos. Ela parou abruptamente em frente a uma antiga árvore, cujas raízes expostas pareciam se entrelaçar com as lápides ao redor, como se a árvore estivesse tentando absorver os segredos enterrados ali. A figura etérea ficou imóvel, como uma estátua, e por um momento pensei que ela havia desaparecido, se fundido à paisagem ao seu redor. Mas, então, ela se virou lentamente em minha direção, e por um breve instante nossos olhares se encontraram. Não era apenas uma visão. Aquela presença carregava consigo uma carga emocional esmagadora. Eu podia sentir sua tristeza, uma dor profunda que atravessava o tempo e o espaço. Era como se ela estivesse presa ali, em um ciclo interminável de luto e sofrimento, incapaz de seguir em frente, condenada a vagar eternamente pelo cemitério. Meu corpo inteiro estava tenso, como se uma força invisível estivesse me pressionando contra o chão, tentando me impedir de me aproximar mais. Mas algo dentro de mim, uma curiosidade insaciável, ou talvez um desejo de entender, me empurrava adiante. Dei mais um passo em direção à figura, e naquele momento, tudo ao meu redor mudou. A temperatura despencou, e um vento gélido soprou de repente, cortando minha pele como facas de gelo. Meus olhos se arregalaram, não de medo, mas de uma realização repentina. Eu não estava apenas vendo a Dama de Branco, eu estava sentindo o que ela sentia. Uma onda avassaladora de tristeza me envolveu, quase me derrubando de joelhos. Era como se todas as esperanças, todos os sonhos, tivessem sido arrancados dela, deixando apenas um vazio sem fim. Tentei falar, mas as palavras se recusaram a sair. Minha garganta estava seca, como se eu estivesse sufocando sob o peso da dor que ela emanava. A Dama de Branco começou a se mover novamente, dessa vez lentamente, em minha direção. Cada passo que ela dava parecia ecoar no silêncio mortal do cemitério, como se o próprio solo estivesse lamentando junto com ela. Quando ela estava a poucos metros de mim, parou. Seu rosto, embora ainda envolto em uma névoa, começou a se revelar. Era pálido, mas de uma beleza triste, quase etérea. Seus olhos, vazios, ainda assim expressavam um desespero que parecia clamar por ajuda. Era como se, através de mim,
ela tentasse encontrar uma forma de libertação, de escapar daquele destino sombrio que a mantinha presa. Eu sabia que estava na presença de algo antigo, algo que existia além da compreensão humana. Ela não era apenas um espírito, mas uma manifestação da dor e da perda que haviam impregnado aquele lugar. E pela primeira vez, senti um medo genuíno, não por minha segurança, mas pela sensação de que, se eu não fizesse algo, acabaria sendo consumido por aquele mesmo destino. Ela estendeu a mão, seus dedos longos e translúcidos flutuando no ar, como se tentasse me tocar, alcançar algo em mim que nem eu mesmo sabia que existia. Era um gesto de súplica, um pedido silencioso que atravessava o véu que separa o nosso mundo do dela. E naquele momento, senti uma conexão, uma ligação inexplicável, como se parte da minha própria alma estivesse sendo atraída para aquele limbo entre a vida e a morte. Pimba! O vento cessou de repente e o cemitério mergulhou em um silêncio absoluto. Tudo ao meu redor parecia desvanecer, deixando apenas nós dois, ligados por um fio invisível de dor e saudade. Eu sabia que estava à beira de um precipício, prestes a cair em um abismo do qual talvez nunca conseguisse escapar. Mas ao mesmo tempo, sentia uma estranha compaixão por aquela figura trágica. Queria ajudá-la, libertá-la de sua agonia eterna, mas não sabia como. Era como tentar segurar uma sombra, algo intangível, que escapa pelos dedos. E enquanto tentava encontrar as palavras, as ações que pudessem mudar seu destino, ela começou a se desvanecer novamente, lentamente, como se estivesse sendo puxada de volta para as trevas que a mantinham cativa. Quando a última vestígio de sua figura desapareceu na escuridão, senti uma estranha mistura de alívio e tristeza. A conexão foi rompida, mas as emoções que ela deixara para trás ainda estavam gravadas em mim. Eu sabia que aquela não seria a última vez que a veria, mas, por ora, o cemitério retornou à sua quietude sombria, como se o próprio tempo tivesse voltado ao seu curso normal. Fiquei ali, parado, tentando processar o que havia acabado de acontecer, com a mente cheia de perguntas sem respostas. A Dama de Branco não era apenas uma lenda, ela era real, e o que quer que a estivesse prendendo ali era mais poderoso do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Mas eu estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse encarar novamente aquele olhar assombrado e enfrentar os terrores que aquele cemitério guardava. A escuridão ao meu redor era opressora, como se o próprio cemitério estivesse tentando me envolver em seu abraço sombrio. Apesar da sensação de alívio que senti quando a Dama de Branco desapareceu, sabia que a experiência estava longe de terminar. Aquela conexão momentânea entre nós deixou uma marca profunda, algo que eu não podia simplesmente ignorar. E enquanto eu estava ali, parado, refletindo sobre o que havia presenciado, senti um estranho impulso para continuar explorando. Segui em frente, minhas mãos tremendo levemente enquanto passava por entre as lápides. Havia um silêncio absoluto no ar, o tipo de silêncio que se instala após um evento devastador, deixando apenas uma sensação de vazio. Cada passo que dava parecia ecoar, embora eu não pudesse ouvir nada além do som abafado dos meus próprios pensamentos. Algo me atraía para uma parte ainda mais isolada do cemitério. Um canto onde as lápides estavam cobertas de musgo espesso e as árvores formavam um denso teto de galhos retorcidos. O ar parecia mais frio ali, e a escuridão era tão profunda que mal podia ver aonde estava indo. Mas eu continuei, guiado por um instinto que não podia explicar. Foi então que avistei uma pequena capela em ruínas, meio escondida pela vegetação. As paredes estavam rachadas e o teto parcialmente desabado, mas ainda havia algo quase sagrado naquela construção, como se ela guardasse segredos que o tempo não conseguira apagar. Ao me aproximar, senti novamente aquele arrepio familiar,
como se fosse um aviso de que estava prestes a cruzar uma linha que não deveria. Entrei na capela e a primeira coisa que notei foi o cheiro de mofo e terra úmida, um odor que parecia emanar do próprio chão. Havia pouca luz, apenas o suficiente para distinguir as formas das antigas bancadas de madeira e o altar, que estava quase todo coberto de escombros. O silêncio era quase ensurdecedor, tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Ajoelhei-me diante do altar, não por devoção, mas por um instinto inexplicável, como se aquele lugar exigisse uma reverência que eu não conseguia compreender. Minhas mãos tremiam enquanto tentava tocar a pedra fria do altar, e no momento em que meus dedos fizeram contato, senti uma onda de energia atravessar meu corpo. Era como se algo antigo e poderoso estivesse tentando se comunicar, algo que estava ligado àquela capela e à figura que eu havia encontrado momentos antes. De repente, ouvi um som atrás de mim, um leve sussurro que parecia ecoar pelas paredes da capela. Virei-me rapidamente, meu coração disparando, mas não havia nada ali. No entanto, o sussurro continuou, uma voz suave, quase inaudível, que parecia formar palavras incompreensíveis. Fiquei parado, tentando decifrar o que estava sendo dito, mas a voz se desvanecia, misturando-se ao silêncio. Senti a presença dela novamente. A dama de branco estava próxima, eu podia sentir. Não a via, mas sua energia estava por toda parte, impregnando cada pedra, cada pedaço de madeira daquele lugar. Era como se ela estivesse tentando me guiar, mostrar-me algo que eu precisava ver, mas que ainda estava oculto nas sombras. Fechei os olhos por um momento, tentando me concentrar, tentando entender o que ela queria me dizer. E então, uma visão tomou conta de minha mente. Não era uma lembrança, mas uma imagem vívida, como se eu estivesse vendo através dos olhos de outra pessoa. Vi a capela como era antes, nova, intacta, cheia de luz. Vi pessoas reunidas ali, em oração, e entre elas, a figura de uma mulher em um vestido branco, sua expressão carregada de tristeza. Era a Dama de Branco, mas não como um fantasma, mas como uma mulher viva, sofrendo com uma dor que ninguém ali parecia notar. A visão mudou rapidamente, e agora eu via a capela em ruínas, como estava atualmente, mas com uma diferença. No chão, aos pés do altar, havia algo enterrado, algo que parecia chamar por mim, implorando para ser descoberto. Eu soube naquele instante que aquilo estava ligado à sua história, a razão pela qual ela não conseguia encontrar paz. Abri os olhos abruptamente, ofegante. A capela estava como antes, silenciosa e vazia, mas eu sabia o que precisava fazer. Ajoelhei-me novamente, desta vez usando minhas mãos para remover a terra e os escombros que cobriam o chão. Meu coração batia acelerado, e cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu cavava, sem saber exatamente o que estava prestes a encontrar. Finalmente, meus dedos tocaram algo sólido. Era uma pequena caixa de madeira, velha e desgastada, mas ainda intacta. Com mãos trêmulas, retirei-a da terra e a coloquei sobre o altar. A caixa parecia pulsar em minhas mãos, como se estivesse viva, como se guardasse algo muito mais significativo do que seu exterior simples sugeria. Sabia que, ao abri-la, estaria desvendando um segredo antigo, um que talvez explicasse a presença da Dama de Branco e por que ela estava presa naquele lugar. Enquanto me preparava para abrir a caixa, senti o ar ao meu redor ficar ainda mais frio e a presença dela tornou-se quase tangível, como se estivesse ali ao meu lado, aguardando ansiosamente para que o mistério fosse finalmente revelado. Eu não sabia o que encontraria dentro, mas tinha certeza de que, seja o que fosse, mudaria tudo. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a pequena caixa de madeira. Podia sentir o peso da história dentro dela, uma história que, de alguma forma, estava conectada à Dama de Branco. O ar ao meu redor estava tão gelado que minha respiração saía em pequenas nuvens de vapor, condensando-se rapidamente no silêncio mortal da capela em ruínas.
A presença dela estava mais forte do que nunca, quase palpável, como se estivesse ali ao meu lado, aguardando ansiosamente pelo que estava prestes a acontecer. Com um profundo suspiro, decidi abrir a caixa. A madeira rangeu de forma estridente, como se estivesse relutante em revelar o que há tanto tempo escondia. Dentro, envolvido em um tecido velho e desbotado, havia um objeto pequeno e delicado, um medalhão de prata, antigo e oxidado pelo tempo. O design era intrincado, com detalhes que apenas alguém que conhecesse sua importância poderia apreciar. No centro, havia uma pequena gravura, quase imperceptível, de um rosto feminino. Era ela. Segurei o medalhão na palma da mão, sentindo a frieza do metal contra minha pele. Havia algo profundamente perturbador nele, uma tristeza que parecia emanar da própria prata. E enquanto o estudava mais de perto, uma onda de emoções avassaladoras me envolveu. Não era apenas o medalhão que segurava, mas uma memória, um fragmento de uma vida passada que carregava consigo uma história de amor, perda e desespero. Fechei os olhos e uma visão tomou conta de minha mente, tão vívida quanto a anterior, mas desta vez muito mais intensa. Vi uma jovem mulher, a mesma que havia aparecido em minha visão anterior, mas agora ela estava sozinha, de pé na capela, segurando o mesmo medalhão que agora eu tinha em minhas mãos. Seu rosto estava marcado por lágrimas e sua expressão era de pura agonia. A capela estava iluminada por uma luz suave que filtrava pelas janelas manchadas, criando um contraste doloroso com a escuridão que envolvia seu coração. Ela parecia estar esperando por alguém, mas, à medida que os minutos passavam, seu desespero aumentava. Segurava o medalhão com tanta força que seus dedos estavam brancos, como se aquele pequeno objeto fosse a única coisa que a conectasse ao mundo, a única coisa que ainda lhe restava. De repente, a porta da capela se abriu e um homem entrou. Sua expressão era de dor e arrependimento, mas também de uma resolução que partia o coração. Ele caminhou até ela lentamente, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. Quando ele finalmente chegou perto, ela olhou para ele com uma mistura de esperança e desespero, como se esperasse que ele fosse salvá-la de seu tormento. Mas as palavras que ele disse, embora inaudíveis para mim, fizeram-na desmoronar. Ela caiu de joelhos, e o medalhão caiu de suas mãos, batendo no chão com um som que reverberou pela capela vazia. O homem se ajoelhou ao seu lado, tentando confortá-la, mas era evidente que o que ele havia dito tinha quebrado algo dentro dela, algo que nunca mais poderia ser reparado. E então, assim como na vida, ele a deixou, saindo da capela sem olhar para trás. Ela permaneceu ali, sozinha, com o medalhão caído ao lado dela, seus soluços ecoando no silêncio. Foi nesse momento que percebi que aquele medalhão era mais do que apenas uma lembrança. Era uma âncora, algo que prendia àquele lugar, impedindo-a de seguir em frente. Era a fonte de sua dor, o símbolo de um amor perdido que havia transformado sua vida em um pesadelo interminável. A visão se dissipou tão abruptamente quanto havia começado, e eu me encontrei novamente na capela escura, o medalhão ainda em minhas mãos. Mas agora eu sabia o que precisava fazer. Sabia que, para libertá-la, precisaria desfazer o vínculo que a mantinha presa naquele lugar. E isso significava abrir mão do que a conectava a este mundo, mesmo que fosse algo tão precioso para ela. Olhei ao redor da capela, buscando um lugar onde pudesse colocar o medalhão para que ele finalmente descansasse. Meus olhos se fixaram no altar, onde havia cavado minutos antes. O chão estava ligeiramente perturbado, a terra removida recentemente, mas havia um espaço que parecia perfeito, como se estivesse esperando por aquele momento há séculos. Com cuidado, coloquei o medalhão na pequena cavidade que havia aberto no chão,
cobrindo-o com terra e pedras, selando-o em seu lugar de descanso final. Enquanto fazia isso, senti a presença da Dama de Branco se intensificar, como se estivesse ao meu lado, observando cada movimento meu. Não havia raiva, apenas uma profunda tristeza, como se ela soubesse que o que eu estava fazendo era necessário. Assim que terminei, a atmosfera da capela mudou. O ar, que antes estava gelado, começou a esquentar, e o silêncio opressor foi substituído por um leve sussurro, quase como um suspiro de alívio. A sensação de peso que havia sentido desde o momento em que entrei no cemitério começou a se dissipar, como se a escuridão que envolvia aquele lugar estivesse finalmente se afastando. A presença dela começou a enfraquecer, lentamente se desvanecendo, mas antes que desaparecesse completamente, senti um último toque, uma brisa suave que acariciou meu rosto, como um agradecimento silencioso. E então, ela se foi. A Dama de Branco não estava mais ali, e pela primeira vez, o cemitério parecia um lugar de descanso, não de tormento. Fiquei parado por alguns minutos, tentando absorver tudo o que havia acontecido. Sabia que o que eu havia feito era o certo, mas ainda havia uma tristeza profunda dentro de mim, um eco da dor que havia sentido através dela. O medalhão estava enterrado, mas a história que ele carregava ainda vivia em minha mente. E embora ela estivesse finalmente em paz, o impacto de sua presença continuaria comigo. Uma lembrança do que significa amar tanto a ponto de ficar preso entre este mundo e o próximo. Deixei a capela com passos lentos, sentindo o peso de tudo o que havia presenciado, mas também um estranho alívio. Eu havia ajudado a Dama de Branco a encontrar paz, mas sabia que, ao fazer isso, havia mergulhado em algo muito mais profundo do que jamais poderia ter imaginado. A luz da manhã começava a romper o horizonte, lançando feixes de luz dourada através das árvores e iluminando o cemitério com uma nova clareza. O ambiente, que antes estava imerso em sombras, agora parecia menos ameaçador, quase sereno. O peso opressivo que havia pairado sobre mim durante toda a noite havia se dissipado, substituído por uma sensação de paz. Eu estava exausto, mas sentia uma satisfação profunda, como se tivesse cumprido uma missão que era maior do que eu próprio. Enquanto caminhava lentamente em direção à saída do cemitério, não pude deixar de olhar para trás uma última vez. O cemitério parecia agora um lugar de descanso tranquilo, não mais uma arena de tormento e agonia. A Dama de Branco, com sua presença fantasmagórica, havia finalmente encontrado paz, e eu sabia que era graças ao que havia feito. O medalhão, agora enterrado junto ao altar, estava finalmente onde deveria estar, e com isso, a conexão que a mantinha presa havia sido rompida. O caminho para fora estava coberto de folhas secas que estalavam sob meus pés, e o canto do cemitério, onde a capela em ruínas estava localizada, parecia muito mais calmo. O sol da manhã filtrava-se através dos galhos das árvores, criando padrões de luz que dançavam no chão, como se a própria natureza estivesse celebrando a nova tranquilidade do lugar. A sensação de alívio que sentia era palpável, mas também havia um reconhecimento de que o que havia experimentado naquela noite mudaria para sempre minha perspectiva sobre o sobrenatural. Havia visto e sentido coisas que desafiavam a lógica, e a experiência havia me deixado com uma compreensão mais profunda do que significa ser humano, do que significa estar entrelaçado com o eterno e o efêmero. Ao sair do cemitério, olhei para o céu, agora claro e livre de nuvens, e pensei sobre o que havia aprendido. A história da Dama de Branco era uma história de amor, perda e a necessidade de resolução.
Era uma lembrança de que, mesmo no mundo dos mortos, o desejo de encontrar paz e reconciliação persiste e que, às vezes, mesmo as almas mais perdidas precisam apenas de um pequeno gesto de compaixão para encontrar o descanso que merecem. Eu sabia que a experiência havia sido um presente e uma lição. Através da jornada que empreendi, aprendi que, embora o mundo dos espíritos possa ser enigmático e muitas vezes aterrorizante, também é profundamente humano. Cada espírito, cada história, carrega uma carga emocional que merece ser compreendida e respeitada. Enquanto dirigia para fora do cemitério, o pensamento de que havia ajudado a resolver o mistério da Dama de Branco trouxe um sorriso ao meu rosto. Sabia que, ao ajudar a libertar uma alma, também havia encontrado uma parte de mim mesmo que antes estava oculta. Uma parte que agora entendia melhor o delicado equilíbrio entre a vida e a morte. O dia estava apenas começando, e enquanto dirigia para longe, senti uma profunda gratidão por ter tido a oportunidade de vivenciar algo tão profundo e significativo. A Dama de Branco estava finalmente em paz, e eu, de algum modo, havia me tornado parte de sua história, assim como ela havia se tornado parte da minha. O cemitério, agora tranquilo e silencioso, era um lembrete de que, mesmo nas sombras, sempre há esperança de luz, e que até mesmo as histórias mais sombrias podem encontrar um fim feliz.